E que cada pessoa, cada história é única. Relacionamento não envolve somente o casal. A gente já aprendeu isso, né? Porque as famílias, elas também entram nesse combo. Por mais que você decida até não conviver, mas elas fazem parte do combo. Quando a relação não tem a aprovação da sogra, aí o negócio pode ficar complicado. Mas será que existe saída para essa situação? Muita gente se viu obrigada a conviver, mesmo de alguma maneira, com a presença da sogra em 2020. Porque não podia ficar sozinha, porque não tinha quem cuidasse. Enfim, vamos descomplicar esse assunto a partir de agora. Rayane Moreira vem hoje bater um papo com a gente, psicóloga. Oi, Rayane, boa tarde. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde a todos de casa. Falar sobre sogra é falar sobre subjetividade, porque depende muito da relação, né? Tem sogra que se dá super bem com a nora, tem nora que dá super bem com a sogra, então a relação harmônica, mas... dizem os memes, as piadas e as músicas que não funciona para todo mundo assim, né, Ray? É verdade. Os conflitos familiares, de uma forma geral, ele deu uma crescida muito grande. E a pandemia deu uma certa agravada, né? Como você vem falando, porque aumentou o convívio. Então, quando a gente aumenta o convívio, seja com qualquer pessoa, a gente passa a viver não só com os pontos positivos dessa pessoa. Não é só encontro do fim de semana, aquela comidinha gostosa, aquele papo descontraído na mesa, né? É deixar uma coisa que você não concorda, é fazer algo que você não discorda, é dar uma opinião onde você não queria que desse. E aí, Rayane, às vezes a sogra, inicialmente, por um ciúme, né, do filho ou da filha, mantém um certo distanciamento, tanto do genro quanto da nora. Mas a partir de qual momento é possível perceber que ela realmente não gosta de você? Então, é muito particular de cada pessoa perceber quando é que seu espaço está sendo invadido. Quando existe a perda da privacidade, quando existe um excesso do limite de até onde essa sogra ela está influenciando em tomada de decisões, né, em questões que não precisaria dessa opinião externa, mas que seria, né, desse casal. E aí a gente precisa compreender como é que é a postura desse filho ou dessa filha. Então, entra aí o papel do filho ou da filha nesse contexto, né? Exatamente. Vem esse papel do filho porque a gente, para poder se ter um comportamento invasivo, em algum momento houve uma abertura e não houve uma pontuação de que aquilo não era o desejado pelo casal. Entendi. E aí isso pode gerar um desconforto para quem é nora, né? Ou para quem é genro. Agora, comprar briga com a sogra é uma decisão inteligente? Na verdade, a briga em si, o que é que ela pode gerar, né, de consequências positivas e negativas? Então, a gente precisa refletir sobre o que é que isso pode gerar de transtornos dentro da convivência, da construção da família. E aí, um ponto importante para a gente começar a observar seria, né, de até que ponto essa nora, essa sogra, apesar de não existir talvez uma aceitação, até que ponto elas querem, né, estão dispostas o mínimo para poder se ter uma boa convivência. Até porque tem alguém amado ou amada em comum, não é? É a filha ou é o filho, é o marido ou a esposa, então existe um amor em comum. Então, por que não fazer um esforço para que isso seja um pouco menos tumultuado, não é? Mas aí a gente pediu, Rayane, aos nossos telespectadores, às nossas telespectadoras, alguns depoimentos. Vamos ver aqui, tem uma que não se identificou. Me dá em tela cheia, por favor. A minha ex-sogra é muito especial, pois sempre me apoia. Pra mim, ela é uma guerreira. Olha que interessante, é ex-sogra. Ou seja, ela não tá mais no relacionamento, mas sempre apoiou e continua apoiando. Tem relações positivas também, não é, Rayane? Tem sim, tem muitas relações positivas, porque, na verdade, essa convivência e a família é um processo de construção diário. Então, é preciso que essa comunicação, essa vivência, ela seja alimentada. Sim. A cada vez que existia o contato, a cada vez que existia a comunicação.
A outra telespectadora faz o seguinte, ela dá uma declaração de amor para a sogra. Vamos ver. Eu amo minha sogra, é como uma mãe para mim. Elisângela. Existem alguns detalhes aí quando a gente recebe uma declaração como essa. Convive na mesma casa, como é a visita frequente? Porque o que é que acontece, Rayane há de concordar comigo? Quando a gente passa a ter uma convivência mais frequente com as pessoas, a gente vai meio que consciente ou inconscientemente quebrando alguns filtros de proximidade, porque você conhece a pessoa, então você não precisa estar tão, né, polida. E aí é nesse problema que muitas vezes mora a discórdia. Era tudo muito bom quando estava muito distante, mas passa a degringolar quando está muito próximo, né, Rayane? Exatamente. E é nesse momento aí que existe, em alguns momentos, o se calar. Então, eu não gostei de uma situação, mas em nenhum momento aquilo foi falado. Sim. Eu não me sinto inconfortável. Vai acumulando, né? Vai acumulando, e aí tem aquela tendência de sair do estilo de comunicação passiva, onde eu me calo, e eu vou para o estilo de comunicação agressiva, onde eu acabo acumulando tanto que eu explodo, eu falo alto, eu grito, e aí gera, né, e agrava o conflito. Agora, o Neto traz uma brincadeira aqui. Ele diz que ele não ama... Olha, a minha sogra é de Cruz das Armas, o nome dela é Osani. A gente não se dá muito bem, mas a gente se engole. KKK, brincadeira, a gente se ama muito. Me parece, e assim, pelo que a gente entende aqui como prática, os homens, eles costumam se dar melhor com as sogras do que as mulheres. O que é que acontece? A competição também entre as mulheres, entre sogra e nora. E aí tem muito ciúme, né, às vezes envolvido. A gente precisa compreender se esse ciúme, se existe um fundamento, né? Se existe alguma evidência de eu precisar realmente ter ciúme, porque são amores diferentes. Sim. E aí a gente precisa começar a trabalhar essa aceitação na diferença. Sim. De que a gente não pode comparar um amor de mãe com um amor de esposa, né? O amor, ele existe, mas são diferentes. Uma telespectadora disse que não quer se identificar, Rayane, a gente respeita. Vamos lá conhecer um pouco da história dela. Não quero me identificar, já estou casada há 6 anos, eu tenho um filho, mas nunca me dei bem com a minha sogra. Ela trata o meu marido como se ainda não estivesse dentro de casa. Aliás, como se ele ainda estivesse dentro de casa. E tudo quer saber, tudo quer se meter, quer mandar no meu filho, quer que eu cuide dele como ela cuidou dos dela. Na realidade, ela nunca me aceitou. Então, a gente vê aí um conflito que já envolve o neto, né? Por questões de hábitos, de crenças. É complicado isso, né, não, Rayane? A gente mostrar que, de repente, olha, o neto é seu, mas o filho é meu. Portanto, a premissa da educação é minha. É bem delicado, porque aí a gente já tem uma questão a mais, que é a presença da criança, né, nesse relacionamento. Então, se essa delimitação do papel social, quem é o filho, quem é a nora, quem é a sogra e quem é esse neto. Vamos fazer uma constelação familiar. E aí a gente precisa compreender que em algum momento ela teve alguma abertura dentro desse, né, nesse caso aí. E aí, quando essa criança nasceu, como é que foi pontuado esse limite de até onde ela pode intervir na educação e nas regras, né, e na relação do dia a dia, né, que essa criança ela vai aprender, né? Vamos ver mais uma telespectadora? Tem mais uma partilha, solta aí. Minha sogra disse que gosta de mim e acha que eu ajudei o filho dela a melhorar. Fala que não gostava da ex-nora dela, com quem ele passou 4 anos, mas vive conversando com ela e a família dela. E ela mal fala comigo, sempre tento agradar ela, mas parece que não tem jeito. E ainda tenho que ir na casa dela sempre por conta do meu marido. Eu não aguento. Me ajuda, Fernandinha. Vamos por partes. A sogra diz que gosta de você. Então, você em algum momento já entendeu que ela manifestou esse carinho. Aí, ela falava mal. Na verdade, ela fala que não gostava da ex-nora, porque ele passou 4 anos, então... Mas ela ainda mantém contato. Mas eu vou fazer aqui, às vezes, a psicóloga, viu, Rai? Mas no que isso te afeta? Se é uma relação dela com a outra moça, o que é que está afetando você? O que é que está impedindo da sua relação com ela? Não é? Às vezes a gente fica muito apegado no que o outro faz, mas às vezes o que o outro faz é problema dele. Se ela não está sendo congruente em dizer para você que não gosta da ex-nora e mesmo assim fica de conversa com ela, com a família, no que isso afeta vocês duas? Se ela manifesta que gosta de você, talvez o que você esteja sentindo aí, ela não se identifica, é ciúme.
não é? Ciúme dessa relação com essa ex-nora. Então, assim, foca na sua relação com ela. Se ela não conversa muito com você, ou é você que não puxa muito papo com ela, ou é você que não dá muita abertura para ela. É bom a gente pensar do lado de cá também, porque às vezes fica muito olhando o lado do outro, né, Rai? Exatamente. Esse automonitoramento, né, da gente se perceber dentro dessa relação também é muito bem-vindo. Porque, né, nesse exemplo anterior, fazendo um fechamento, qual é o foco dela? Onde é que ela está colocando a energia dela? É para visualizar o que ela fala dessa ex-nora ou para visualizar os benefícios e os sentimentos bons que ela sente em relação a ela mesma? Exatamente. E às vezes as sogras tomam umas atitudes que a gente discorda. É natural. Vamos ver a próxima telespectadora que conta justamente isso. E vamos tentar ajudar. Minha sogra, no ano passado, convidou a ex do meu marido para passar Natal com eles. Olha o climão, torta de climão. Tanto eu quanto o meu esposo ficamos chateados e decidimos não ir, mas festejar com ele. Fomos dormir. Eu não vou lá, já vai fazer um ano. Meu esposo vai lá ainda, é claro, é a casa da mãe, né? Agora eu tô grávida e a minha sogra fica tentando ser minha amiga. Olha que situação complicada. Ok, a sogra, na sua visão, errou em convidar a ex para esse Natal, já que ela deveria, no meu entender, aí ter conversado com o filho. Filho, eu gosto de cicrana, tem algum problema para você? Tem algum problema para sua esposa trazer? Teria sido uma boa saída para a sogra fazer a pergunta? Sim, e o estabelecimento de acordos, né? Conseguir trabalhar essa prevenção de conflitos também é algo pertinente para a gente começar a trazer aqui nesse exemplo. Então, nessa situação, houve algo que gerou um incômodo, né? Gerou uma situação desagradável. Agora, vamos trazer para 2020. Você está grávida, sua sogra está querendo se aproximar de você e tem um neto. Mas por que não liberar perdão? Por que não formalizar? A gente está prestes ao Natal. Já faz um ano que você não vai lá. Ó, ano passado aconteceu isso e isso. Eu fiquei muito magoada com você, não é? Eu acho que não é assim. Você poderia ter me perguntado. Mas, então, às vezes, se abrir para o perdão, liberar o perdão é bom para todo mundo, né, Rai? É importante a gente se permitir, às vezes, se permitir gerar uma comunicação empática. A gente precisa aí se colocar no lugar de todos. Como é que fica também esse esposo nessa situação de fogo cruzado, né? E aí a gente precisa entrar em acordos, né? Pra gente ter ali o mínimo de boa convivência. E precisa ser dito, gente. É muito aquela história, deixa assim ficar subentendido, só funciona na música de Lulu Santos. Então é preciso dizer, e dizer quando não se está com a raiva, quando não está assim com esse sentimento, é o melhor. A emoção é o melhor, quando deixa passar. Você não foi dormir naquele Natal? Já se passou um ano, tá chegando o Natal de novo. Que tal conversar, colocar os pratos na mesa, deixar tudo claro? Às vezes é a oportunidade, puxa, me desculpe, eu nem pensei. Puxa, me desculpe, eu errei. E aí segue o baile, segue a família toda unida, né? Tem uma telespectadora que diz o seguinte aqui. A minha sogra diz que gosta de mim, mas quando eu e meu marido discutimos, ele vai contar pra ela, ela aconselha ele a se separar de mim. Será que ela gosta de mim mesmo? E aí, ai? Entendi. Tá, vamos lá. E esse marido, ele leva e traz essas situações. É preciso a gente compreender como é que ela ficou sabendo, né, que essa sogra, ela aconselha esse marido à separação. Sim. Né? Se existe alguma comprovação disso, né? Ou se é um achismo. Ela ficou sabendo de quem que a sogra diz isso para o marido? É o marido que está dizendo isso? A gente precisa investigar. Né? Porque aí, às vezes, pode ser o uso de um artifício, por exemplo, até minha mãe disse que é para separar de você, e às vezes a mãe nem disse, tadinha. Ou às vezes disse tentando proteger o filho, que o filho tá lá cantando, sei lá, as lamúrias, eu tô infeliz, eu não quero mais. Tá bom, meu filho, se separe, né? É preciso entender. Se ela gosta ou não de você, a gente vê em outras atitudes, não é só dizendo deixa de separar ou não. Eu penso que a gente vê isso ao longo da vida, não é, Rai? Acho que a gente vai observando nos pequenos atos, né? Uma construção, né? Essa parte de comunicação, quando você fala, não acumule, não deixe o achismo, não deixe subentendido. Isso é algo muito importante da gente começar a parar e pensar, será que o que eu realmente pensei, né, tem algum fundamento ou se é algo da minha imaginação que eu criei? Né? Eu preciso começar a ter alguma base para a gente saber se esse pensamento, se esse achismo, ele tem um fundo de verdade ou se ele é algo criado e que faz mal. E às vezes não falta uma conversa? Não falta um olhar no olho? Não falta dizer, ó, eu sinto isso. Olha,
Quer um exemplo claro do que a gente está conversando aqui? Me dá aí a próxima telespectadora. Olha só o que ela comenta. Eu tenho muito desgosto, porque minha sogra e eu nos dávamos bem, porém, por influência do meu enteado, ela nunca mais foi a mesma comigo. E aí, às vezes, falta essa fala. Olha, aconteceu isso, eu errei. Reconhecer o erro quando você julga, entende depois de um tempo, às vezes, que foi parte sua desse erro. Olha, eu errei com você, mas eu sinto falta de como a gente era. Vamos restabelecer essa ligação, porque é uma plantação, é uma semente que você tem que regar relacionamento a isso, inclusive com a sogra, não, Rayane? Exatamente. E essa fala direta, clara, esclarecedora e congruente com os sentimentos é muito legal de se trazer. Porque a gente usa a comunicação a nosso favor. Sim. No caso, ao favor de esclarecer algo acontecido que, né, numa conversa pode ser esclarecedora e que aquele clima possa melhorar. E aí a gente só vai saber se fizer. Se fizer. Agora, uma dica. Não começa apontando, olha, você convidou, naquele caso você convidou. Não, começa dizendo como você se sente. Eu me senti tão mal quando naquele Natal eu não pude vir para sua casa. Eu preferi ficar com o seu filho dormindo em casa porque tinha aquela presença que não era, né, aceita por nós, então foi constrangedor, mas eu senti muita falta, já faz... Então é tudo como você constrói a fala. Quando a gente aponta o dedo para o outro, é natural o revide, é natural a pessoa dizer, mas olha, lá. Então, quando você diz, eu me sinto assim, eu me senti frustrada, eu me senti triste, eu senti falta, mostra para o outro o quanto aquilo abalou você. E eu acho que é uma boa maneira de começar esse diálogo, não é, Rayane? Perfeito, né? É a gente começar a se colocar na situação, reconhecer e, ao mesmo tempo, fazer isso no momento em que, né, a emoção está mais estabilizada. Às vezes, quando a gente tem a raiva, a angústia, e isso está muito presente, isso está muito intenso, né? Isso atrapalha a comunicação, atrapalha aquilo que eu quero realmente dizer, sim, aquilo que eu quero realmente expressar. Então, para poder a gente conseguir transmitir, né, toda essa coerência de fala, para poder falar do que está sentindo, para poder falar, né, reconhecer e ter o momento de escutar também o outro, a gente vai precisar estar mais calmo. Tá mais calmo. Minha sogra não gosta de mim desde o início do relacionamento, é a próxima telespectadora. Mas, desde o meu relacionamento com o filho dela, mas amo os meus filhos. Na minha primeira gravidez, eu achei que ela não iria aceitar as crianças, mas ama. Ou seja, ama os netos e, pelo que entender, ela bota um kkk ali no final, tá tudo certo. Porque a gente precisa entender que são duas pessoas com personalidades distintas e que muitas vezes não vão se gostar mesmo. Não é porque é sogra e nora que tem que gostar do outro, não é? Mas tem que se respeitar. É isso, né? A gente entender que dentro desse processo tem uma pessoa ali em comum. Sim. Né? Tem uma pessoa ali que as duas amam. E aí a gente vai precisar focar nisso, focar no que é mais importante nessa relação e focar no que está sendo saudável, né? Se é eu, né, alimentar uma relação ruim ou se é eu tentar fazer com que essa relação seja mais saudável. Ou seja, no final de tudo, precisa ter espaço para o diálogo, para o perdão, para a aceitação. Não é sempre do jeito que você quer nada na vida, não é? E não, inclusive, a relação com a sogra. Se ela não é aquela sogra amorosa, que demonstra muito afeto, tal, mas que seja uma sogra que respeita, que você sabe, e nem lembra de uma coisa pro resto da vida. Sogra vai ser sempre mãe. E entre ser sogra e mãe, ela vai sempre preferir o filho, sempre vai preferir a filha. Então não esqueça disso, né, Rai? É isso aí. Sogra é sogra sempre, sogra. Mãe para toda a vida, né? Amores diferentes. Me dá teu Instagram pro pessoal seguir. Psi Rayane Moreira. @Psi. Isso, Psi Rayane Moreira. Na telinha pro pessoal seguir você. Um beijo, meu amor. Muito obrigada, viu, pela partilha de hoje. Prazer sempre. No fim de ano da